Pessoal, aqui é o professor Nathan. Vamos estar dando seguimento na nossa aula, correto? Só dar uma recapitulada no que foi passado na última aula. Vale lembrar, né? Sempre falo isso, mas não deixe de falar. Espero que todos estejam entendendo, ok? Da melhor forma possível. Quem tiver alguma dúvida, quiser me dar alguma sugestão, né? Querer, sei lá, sugerir algo mesmo pra gente estar fazendo diferente. Sou aberto a sugestões, tá? Pode estar mandando para mim, a gente conversa sem problema algum, ok? Quem tiver algum problema também relacionado à frequência, à matéria, não conseguiu entender, pode me mandar, a gente conversa, não tem problema algum, correto? Eu tô aqui para isso. Pessoal, falamos sobre TIG na nossa última aula, né? É um processo muito bom, muito de qualidade extremamente alta, porém um pouco mais lento, né? Mas é um dos processos muito comum nas indústrias, né? Principalmente na região aqui. Então, o que acontece? A TIG ela é um processo de soldagem também por arco elétrico, correto? Então, ela faz a abertura do arco elétrico, ela, né, faz a poça de fusão. E nela a gente tem o que a gente chama de eletrodo não consumível, que é um eletrodo de tungstênio, certo? Esse material ele serve somente para a gente fazer a abertura do arco elétrico. Ele não é um eletrodo que vai se consumir junto da solda, correto? Por mais que em alguns casos acontece, né, do material ser consumido durante o processo de soldagem, mas o ideal é que não seja, ok? A forma perfeita dele seria não ser. Ele também tem um gás de proteção, né, assim como o MIG-MAG, que pode ser um gás hélio, um gás argônio, lembrando que esses gases são gases inertes, né, que eles não têm inerência, né, não têm função no processo de soldagem a não ser a proteção da poça de fusão, correto? E esse processo ele se trata, né, de necessidades onde a gente tem um material difícil de ser soldado, correto? Como alumínio, magnésio né, principalmente mas muito utilizado mesmo em indústria aeroespacial e de aviação. Porém, ele é utilizado amplamente em diversas indústrias, mineração, devido à sua alta qualidade no processo, né? Um processo muito limpo, muito delicado, minucioso mesmo, correto? Então, isso se torna um processo muito legal. Para quem está na área e conhece, né? Normalmente a classificação de soldadores, né? Digamos que o soldador 1 ele solda eletrodo revestido, o 2 ele faz o eletrodo revestido em MIG-MAG e o 3 ele vai fazer eletrodo revestido, MIG-MAG e TIG. Em casos assim, cada nível maior, né, você recebe mais. Então, um soldador que solda TIG, ele já é muito bem reconhecido numa empresa, correto? É muito legal a gente estar ciente disso e saber que isso realmente funciona. E temos, né? Eu tenho vários alunos que soldam TIG, né? São soldadores muito bons, correto? E tem muito a contribuir. Não sei se na sala nossa aqui agora tem alguém, mas é de extrema valia quando a gente encontra pessoas que conhecem assim. Assim como eu também sou, né? Meu pai ele tem uma serralheria desde antes de eu nascer, ele já mexia com isso, então solda quase que está no meu sangue, né? Então a gente conhece dos processos muito bem, sabe como fazer, é muito interessante, é muito legal. Eu sou até cúmplice, né, de falar uma coisa dessa porque eu gosto muito mesmo. É uma matéria muito boa. É um processo considerado um dos mais difíceis, né? Porque a pessoa tem que ter uma destreza muito grande, né? O operador que vai soldar, tem que ter uma manualidade muito boa com as duas mãos. Porque numa mão a gente tem que ter a tocha, né? Que é quem vai abrir o arco elétrico. Então a gente tem que controlar essa abertura do arco elétrico, evitar com que o eletrodo de tungstênio encoste na peça, correto? E com a outra mão a gente vai fazendo a admissão do ferro, né, a admissão do eletrodo, do fio de arame no qual vai ser fundido junto ao material que está sendo soldado. Então, né, algumas vantagens, tá aí que produz soldas de qualidade muito grande, eu já falei isso, está livre de respingos devido, né, a gente não ter essa mobilidade de
fazer respingos ali no material, permite excelente controle de penetração, onde a gente tem vários passes de raiz, é uma coisa muito interessante nesse processo de soldagem. Produzir excelente soldagem, né? Se é de alta qualidade vai ser excelente também. Então, assim, é muitas vantagens que nós temos. A questão da desvantagem desse processo de soldagem é porque eu já havia falado também, ele é um processo mais lento, mais minucioso, né? Então a gente tem uma taxa de deposição bem menor, correto? Tem uma necessidade de maior destreza, né? Como eu falei, o operador que faz esse processo de soldagem, ele tem que ter uma manualidade com a mão muito boa, devido a ter que utilizar as duas mãos para estar fazendo esse tipo de soldagem. É um processo mais caro, né? Devido a gente ter até a junção do gás também, tem que sempre estar trocando as garrafas de gases e o processo em si, as máquinas também não são das mais baratas, correto? A proteção contra ambientes turbulentos, se a gente for soldar em um lugar que tem muita quantidade de ar passando, né? A ventilação é muito forte, tem essa dificuldade, a solda não consegue fazer uma penetração muito ideal. E pode haver a inclusão de tungstênio, né? A junção do material do eletrodo não consumível junto da solda, o que não é de forma alguma interessante. E aí está o exemplo de uma solda TIG. Vocês podem perceber que é uma solda de alta qualidade e muito bonita de se ver. Podemos ver até parecendo uma escama de peixe, né? É muito interessante. E aqui, como já havíamos falado, né? A gente tem a tocha. Vamos abrir minha canetinha aqui. Aqui eu tenho o que eu chamo de tocha, correto? Aqui eu tenho o eletrodo não consumível, que é o eletrodo de tungstênio. A abertura do arco elétrico. Aqui o nosso gás de proteção, ok? Essa parte aí que eu separei. O fio que vai ser consumível, correto? Então, no caso é o arame, o eletrodo não revestido, né? Que a gente vai estar derretendo junto dele. E aqui a gente fala que é a poça de fusão, ok? Onde o material está sendo de forma líquida derretido ali para estar se solidificando e gerando o que a gente vai chamar de solda, que é esta região aqui, já solidificada. Então, pessoal, começando a aula agora, soldagem plasma. Lembrando que qualquer dúvida que vocês venham a ter, é só me mandar, correto? Soldagem plasma é um processo de soldagem a arco elétrico que possui a fusão dos metais pelo aquecimento de um arco elétrico entre um eletrodo não consumível e a peça de trabalho. Na soldagem plasma, existem dois fluxos de gases separados. O gás plasma, que flui à volta do eletrodo não consumível de tungstênio, formando o núcleo de arco plasma, e um gás de proteção que evita a contaminação do banho em fusão. Em um processo muito similar ao TIG, basicamente trata de um desenvolvimento da TIG visando um aumento de produtividade. Então, pessoal, na soldagem plasma, ele é muito, mas muito parecido mesmo com soldagem TIG. Ele só é uma coisa onde a gente está querendo um aumento de produtividade, a gente quer derreter mais peças, né? Fazer a junção, a união de mais materiais, né? De quantidade maior, não ser uma coisa mais demorada como a TIG é. Então foi uma evolução do processo TIG. Então nele também teremos uma tocha e também teremos um eletrodo de tungstênio. Então, como mostra esse slide, o próximo, né, esse aí, podemos ver que, olha só, o número 4 aqui, ó, esta região, olha, é o nosso eletrodo de tungstênio, ok? Esse é o eletrodo não consumível. Porém, nesta parte, olha para você ver, ele está a uma certa distância da peça. A inclusão do tungstênio no processo de soldagem já é uma coisa mais difícil. Então, o material ele não vai fazer a inclusão tão fácil. A gente não vai conseguir chegar tão próximo da nossa peça que está sendo soldada, ok? Como número 1 aqui, ó, toda essa região, olha, é o nosso gás plasma, que é o quê? Ele vai fazer a proteção do nosso eletrodo de tungstênio. Ele não é um gás de proteção da poça de fusão, ok? Ele vai estar simplesmente protegendo o tungstênio e fazendo a abertura do arco elétrico ser mais fácil de acontecer, correto? No número 2, nós temos aqui, ó, o bocal de proteção, que é esse bocal do lado de cá,
que acontece? Esse bocal é simplesmente para evitar, de novo, que a gente tenha esse contato do tungstênio e com a tocha de proteção do gás de plasma, né, com a peça. Com isso é só para a gente manter afastado a tocha da nossa peça que está sendo fundida, correto? Como número 3 aqui, nós temos o gás de proteção, correto? Ele vem por essa região. Perceba que, ó, olha de onde vem a minha linha. Tá vendo? Então, o que quer dizer? Nós temos como se fosse dois bocais. Esse bocal e esse bocal. Então, o que significa? O gás de plasma, ele vem por dentro, para simplesmente proteger o eletrodo de tungstênio. Enquanto o gás de proteção, ele vem pela carcaça de fora, simplesmente para fazer a proteção na nossa poça de fusão. Evitar, né, como já havíamos falado, que os gases atmosféricos entrem na nossa poça de fusão e vá fazer coisas não agradáveis na nossa fusão, certo? O eletrodo ali eu já mostrei para vocês. Então nós temos o eletrodo de tungstênio, que é esse aqui, simbolizado ali com o número 4. O número 5 é o bocal de constrição. Como eu já falei, é um bocal onde mantém contido o gás plasma, certo? A gente não está fazendo a mistura do gás plasma com o gás inerte, o gás de proteção, correto? Então a gente tem o bocal ali de constrição, que é onde vai estar se constringindo o gás somente em proteger o eletrodo de tungstênio e fazer a abertura do arco elétrico ser eficiente, correto? Como número 6, essa parte colorida é o nosso arco elétrico, onde vai estar gerando energia, gerando calor, para estar fazendo a nossa fusão do material, correto? Fazendo a união dele. Então, olha só, Desculpa. Agora sobre o eletrodo revestido, tá, pessoal? Sobre Desculpa, cliquei aqui sem querer. Sobre a soldagem plasma, ela é muito direta, né? Então, algumas vantagens e desvantagens vai ser quase que as mesmas do TIG, até porque por ser uma evolução da soldagem TIG, correto? Então a gente tem essa questão do material. Então acaba que a parte plasma ela é mais direta mesmo, correto? Mas qualquer dúvida vocês podem estar me mandando. Então estamos entrando agora na soldagem com eletrodo revestido, principalmente o nosso foco da matéria, devido ser uma soldagem muito mais versátil, mais fácil de se encontrar e mais barata também, correto? Mas também não deixa de ser uma soldagem muito interessante para quem quer ingressar ou já está trabalhando em áreas, né, indústrias, mineração, serralherias, qualquer ramo hoje em dia eu posso falar com vocês que estão utilizando, seja ele mecânico, né, ou até mesmo elétrico. Eu já vi muitas pessoas da elétrica tendo que utilizar o processo de soldagem também, correto? Então, sobre a soldagem por eletrodo revestido, pode ser muito versátil. O processo com eletrodo revestido é um dos mais usados tanto em instalações industriais pesadas, quanto em pequenos serviços, pois possui baixo custo e proporciona uniões com excelentes propriedades. Esse processo é muito utilizado em campo, por ser fácil de deslocamento, porém tem baixo rendimento devido à troca constante do eletrodo. Então, pessoal, como eu já havia falado, esse tipo de processo por eletrodo revestido, ele é um processo muito, mas muito versátil. É um processo muito bom devido a gente ter essa questão de ser mais barato, ok? Ter essas... mesmo ela sendo de forma barata, a gente tem excelentes propriedades e grandes qualidades de solda também, quando bem feita. Ela tem um rendimento, né, no próprio slide fala que é um rendimento baixo, mas comparado a alguns tipos de processo, o rendimento dela ainda é um rendimento a se considerar, é muito bom, certo? A única coisa que a gente tem como desvantagem é a troca muito frequente do eletrodo. O eletrodo revestido é um eletrodo consumível, certo? A gente vai estar consumindo os eletrodos e nele a gente tem um diâmetro, né, uma bitola de fio de eletrodo e um revestimento em torno dele. E esse eletrodo ele vai se derretendo, né, vai se unindo junto à peça.
Então, quando ele chega no final, a gente tem que trocar. Ele tem um comprimento específico, né? Varia de bitola e de fabricante, até mesmo o tipo de material também. Porém, a gente tem essa perca, esse rendimento dele aí, que não é 100%, correto? A gente tem uma perca de ponta do eletrodo, que é a qual é fixada no porta-eletrodo. A gente vai estar falando mais disso posteriormente. O equipamento usado para fazer a soldagem, consiste em uma fonte de energia, ou ainda, né, máquina de solda, hoje em dia ainda também conhecido como inversor elétrico, certo? Temos várias máquinas de solda aí que são do processo de inversor elétrico, que é de extrema qualidade e baixo consumo de energia, muito interessante. O porta-eletrodo e cabos, ok? Então esses são os equipamentos utilizados para fazer a soldagem. Para a soldagem, a parte não revestida do eletrodo é fixada no porta-eletrodo e o arco elétrico é iniciado tocando-se rapidamente a ponta do eletrodo na peça. Ambos estão conectados por cabos aos terminais da máquina de soldagem. O arco elétrico funde a ponta do eletrodo em um pequeno volume do metal de base, formando a poça de fusão. Então, pessoal, como é que funciona? Nós temos o eletrodo e esse eletrodo, uma ponta dele, né, uma extremidade do eletrodo, ela não é revestida. Essa parte que não é revestida, que é uma pontinha, ela vai ser fixada no que a gente chama de porta-eletrodo, ou muita gente popularizou o nome como alicate de solda, ok? Onde você tem um punho, você aperta esse punho e você abre a boca do porta-eletrodo, como se fosse um alicate mesmo, ok? Nisso você encaixa de forma perfeita nos seus estribos, né, que tem dentro do porta-eletrodo, e você vai estar fixando o eletrodo revestido. Então, para fazer a abertura do arco elétrico, o porta-eletrodo ele é ligado por cabos. Esses cabos são ligados em polos na máquina de solda. A máquina de solda ou inversor de solda, ele tem dois polos, um positivo e um de polo negativo. O polo negativo a gente costuma chamá-lo de terra, ok? Ou aterramento. Você vai na peça que você vai estar fazendo a sua solda, você vai estar fixando o seu polo negativo, que é o seu aterramento. Com isso, o seu polo positivo é ligado no seu porta-eletrodo. Com isso, você tem o polo positivo e o polo negativo. A abertura do arco elétrico ela é feita de forma que quando você encosta a ponta do eletrodo, que é um polo positivo, na peça qual vai ser soldada, que está aterrada com um polo negativo, as duas vai se formar o arco elétrico. Esse arco elétrico vai gerar a nossa energia, né, o nosso calor, e vai estar se solidificando a peça. Junto dela vai ter o eletrodo que também vai ser solidificado junto. Então, vamos às partes. Primeiro, nós temos aqui o nosso material base, que é o nosso material no qual está sendo feita a união, a soldagem, correto? Aqui nós temos o nosso eletrodo revestido, correto? Nisso nós temos por dentro o que nós chamamos de alma, ou ainda o arame de solda, ok? Que é a parte do eletrodo revestido. Por fora dele, nessas duas camadinhas, nós temos o revestimento do eletrodo. Esse revestimento ele tem a função de quando ele derrete junto da alma do eletrodo, ele vai gerar um gás. Esse gás vai fazer o papel de proteção da poça e proteção do arco elétrico. Então nada mais é que quando nós temos lá no Mig-Mag, no plasma e no TIG, aquele gás, seja ele inerte ou ativo, né, esse gás ele tem a função de fazer a proteção da nossa poça de fusão, do nosso arco elétrico. Aqui, como nós não temos gás, nós temos o revestimento. Esse revestimento, quando derretido, é ele quem faz a função do gás de proteção, porque na realidade ele vai gerar um gás de proteção, protegendo a poça de fusão, né, o nosso arco elétrico, fazendo com que o processo em si seja bem sucedido, correto? Aqui nós temos como
O metal de adição nada mais é que essa alma quando derretida junto à solda, ok? Ela vai de forma como se fosse gotículas de material, correto? Nesse questão, a gente tem o que nós chamamos de eletrodo revestido, é a junção da alma com o revestimento, correto? Nós chamamos de eletrodo revestido. E aqui, ó, nós temos a abertura do arco elétrico, que é onde nós geramos a temperatura. Com isso aqui temos a poça de fusão nesta região e geramos a nossa solda sólida ali já, né, de forma seca, já não em estado líquido mais, correto? O que nós temos nesse processo de soldagem é que o revestimento, quando derretido, né, quando ele vai e ganha calor e entra na poça de fusão de forma líquida, devido à densidade dele, né, ter essa diferença de densidade entre o metal e ele é mais leve, ok? Então a densidade dele é maior. O que acontece com ele? Ele se torna uma escória muito popularizada como casca da solda, correto? É muito popularizado e muito, como que eu posso falar? Visto dessa forma mesmo, porque ele é como se fosse uma casca que se dá sobre a solda, além de estar também protegendo a solda no seu processo de solidificação. Então, quando o material ele está em processo de solidificação, a solda fica por baixo, como seu metal, e a escória fica por cima, protegendo a solda. Depois disso, você tem que ir lá e retirar com auxílio de picaretas, de talhadeira, esses auxílios dessas ferramentas, ok? Em casos quando o soldador, né, o operador da máquina, ele tem uma habilidade muito boa com a soldagem, acaba que essas cascas elas se soltam até sozinha. Em casos onde a pessoa não tem tanta mobilidade, né, de fazer a atividade ainda, a gente tem a inclusão da escória junto do aço, onde a gente está incluindo a escória no meio do processo, o que não é muito desejável, correto, pessoal? Então, basicamente o processo de eletrodo revestido se inicia dessa forma. Então, a soldagem é manual, na qual o operador controla o comprimento do arco e a poça de fusão pela manipulação do eletrodo, além de deslocar o eletrodo ao longo da junta. Quando o eletrodo está quase todo consumido, interrompe-se o processo para a troca do eletrodo e a remoção da escória da região da solda. Então, pessoal, nesse ponto, né, do processo de soldagem, o operador, o soldador, ele tem que controlar o comprimento do arco elétrico e da poça de fusão. Como? Mantendo uma distância tolerável, aceitável e ideal entre a ponta do eletrodo e o material base, que é o material no qual estamos soldando. Com isso, ele vai deslocando o eletrodo ao longo do trajeto que você precisa dessa solda, ok? Gerando o que a gente vai chamar de cordão de solda. E com isso, ou ainda, né, passe de solda. Com isso, a gente vai gerando todo o processo. De acordo com o eletrodo ele vai se terminando, vai acabando a sua parte, né, que ele já fez o seu trabalho de estar fazendo a fusão do material. Se precisarmos continuar com o processo, nós vamos interrompê-lo, tirar a ponta do eletrodo, né, descartá-la de forma correta e colocar novamente um eletrodo novo no porta-eletrodo e vir com auxílio de talhadeira, uma picareta, ou seja, as ferramentas apropriadas para fazer remoção dessa escória, né, que é a casca que se forme por cima da solda, e seguir o processo daquele ponto no qual foi parado, né, que estava em espera. Aí vamos estar dando sequência ao processo de soldagem, ok? Pessoal, vou explicar essa imagem e vamos estar finalizando essa aula aqui para a gente estar voltando, falando desse processo, onde a gente vai entrar mais profundamente no processo em si, correto? Então, olha só, aqui nós temos o porta-eletrodo, ok? Que é isso que está na mão do operador. E com ele nós temos o nosso eletrodo, que seria aquela vareta ali. Quando aproximamos o eletrodo da peça, abrimos
o arco elétrico, que abrimos a nossa poça de fusão. E iniciou então o nosso processo de soldagem. Aqui estamos exemplificando um soldador fazendo a soldagem de uma tubulação. Aqui nós temos os equipamentos de limpeza, né? Uma picareta para estar removendo a escória do material e aqui uma escova de aço para estar retirando todo e qualquer impureza, né? Ou qualquer contaminação que venhamos a ter na solda, correto? Aqui temos o que chamamos de máquina de solda, ou ainda inversor elétrico, ou ainda fonte de energia, correto? E aqui nós temos a saída de dois polos, onde nós temos o polo positivo e o polo negativo, em forma de cabos, correto? Então o polo negativo ele vai estar aterrado na nossa peça, tá aqui, ó. Ele está encostando numa bancada e essa bancada está o nosso material em cima. Então quer dizer que tudo que está encostando na bancada está aterrado, inclusive os tubos, ok? E o nosso polo positivo, ele está vindo ligado no porta-eletrodo. Com isso, formamos a abertura do arco elétrico ao tocar o polo positivo com o polo negativo, ok? Com isso, geramos a abertura do arco elétrico e a nossa energia, o nosso calor é introduzido na poça de fusão, correto? E com isso, o processo de soldagem se inicia. Quando esse eletrodo vai se gastando, chegou nesta região, que solta só uma pontinha, senão você vai começar a derreter o alicate, correto? Então você tem que parar o processo e colocar um novo eletrodo no porta-eletrodo para começar o processo novamente, correto? Quem tiver ficado com alguma dúvida, me fale que a gente vai estar esclarecendo isso. E lembrando que iniciamos essa parte de eletrodo revestido, é uma parte onde damos uma ênfase maior, correto? E estaremos voltando a falar sobre isso novamente. E é um processo assim muito interessante. É como eu falei, eu já mexo com isso há muitos anos, então eu posso falar que não posso estar falando muito, porque eu vou ser cúmplice disso, mas é muito gostoso, é um processo muito bacana, não é um processo muito difícil de se aprender, porém exige né, um pouco sim da experiência da pessoa e de treinamentos para a pessoa estar conseguindo fazer. Até porque, como já falado, é um processo manual, correto? Onde o operador é quem controla a abertura do arco elétrico, o avanço da solda, ok? A troca do eletrodo, a corrente, os amperes que é passado entre esses polos da máquina, que é o que vai estar fazendo a condição de gerar a energia, gerar o calor no nosso processo. Então a gente precisa de ter a experiência tanto na configuração, né, da máquina e quanto o processo em si também, correto? Então, pessoal, quem tiver alguma dúvida pode estar me enviando, me perguntando. Eu vou ter um imenso prazer em estar esclarecendo ela, ok? Então fica assim e até uma próxima aula.